Eu quero convidar para compor essa mesa a professora Amanda Moreira da Silva, da UERJ, por favor. O professor Marcos Silvani, da DUNEB. E a companheira de Fórum das ADEs, Iracema Lima, da DUSB. Olha o fã-clube, ó. Bom, eu sou oficialmente Eliana Albuquerque, mas meus companheiros me chamam de Nani, podem me chamar assim também. Eu sou a presidenta eleita da ADUSC, com a tarefa de dar continuidade à gestão de Marcelo, de Vitório, os companheiros que estão se despedindo da diretoria. Então, a gente vai começar, para não atrasar mais ainda, com a Amanda, por favor. Muito boa tarde a todos e todas presentes. Queria, primeiramente, agradecer o convite, para estar aqui nesse encontro. Com muita alegria e muita honra que faço parte desse momento aqui com vocês. Estou aprendendo muito com vocês também. Sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, também faço parte da diretoria regional, lá do ANE Sindicato Nacional. E fiz parte também da diretoria da seção sindical, lá da UERJ. Então, para mim, é muito importante estar aqui hoje, porque eu falo que esse fórum aqui ele é meu sonho de proletária, no Rio de Janeiro. A gente também precisaria muito de um fórum que se aproximasse a perspectiva do que é esse aqui, de tamanha importância. Então, assim, eu vou falar daqui, peço licença para falar daqui, por conta dos slides que eu trouxe também para apresentar aqui para vocês, e para dar conta desse debate, talvez de uma forma sintética, porque o tema ele é bastante amplo, complexo, para a gente tratar a questão da intensificação do trabalho e do adoecimento docente, que a gente vem vivenciando nas nossas universidades. Não é novidade para ninguém, esse tema ele nos atinge a todos nós. Todos nós estamos com um trabalho intensificado, não só precarizado, mas essa categoria de intensificação ela é fundamental para a gente entender as transformações e as mudanças no nosso cotidiano de trabalho. E o adoecimento, que já não é algo isolado, muito pelo contrário, já é algo endêmico, algo que atinge a categoria de conjunto, que antes atingia principalmente os docentes de educação básica, já há bastante tempo, como uma forma de afastamento e por doenças psíquicas, especialmente, mas isso também vem atingindo agora, de forma muito intensa, os docentes e as docentes do ensino superior público. Então, é algo que a gente precisa, de fato, amadurecer, debater, trazer dados, reflexões e pensar, claro, estratégias, pensar táticas, pensar modos de intervenção nessa realidade enquanto sindicato, o que podemos propor como iniciativas para enfrentamento desse quadro de intensificação do trabalho e adoecimento. Então, eu vou pedir para o nosso amigo ali que está passando os slides para mim, para passar. Então, para separar aqui o tempo que a gente tem também, que não é muito grande, a gente hoje, especialmente com o atraso da manhã, a gente vai ter menos tempo aqui para essa mesa. Então, para isso, a gente precisa propor algum esquematismo para caber o que a gente quer falar dentro do tempo que nos é destinado. Então, para isso, a estrutura da exposição aqui, eu vou dividir em 3 momentos. Um primeiro mais breve, para a gente localizar essa intensificação e adoecimento docente dentro do contexto estrutural do sistema capitalista, porque não existe trabalho no sistema capitalista que não seja atravessado por precarização, intensificação e adoecimento. Então, tratar desse contexto não é falar só de nós, é falar da classe trabalhadora de conjunto, num dos países do mundo que tem maior índice de afastamento por síndrome de burnout e de afastamento profissional por questões relacionadas ao trabalho. Então, tratar dessa superexploração, desse padrão dependente de educação e os impactos para a saúde do trabalhador. Num segundo momento, trazer a questão do nexo psicofísico do trabalho diante da plataformização e o agravamento do adoecimento psíquico, docente, especialmente psíquico, dentro desse contexto. Por quê?
essa virada de chave, digamos, que a gente teve no período pós-pandemia, ele traz uma malha diferenciada em relação à intensificação e ao adoecimento docente. E isso a gente precisa debater. É algo recente, né, de 6 anos para cá, mas que a gente sabe que houve mudanças muito significativas na forma com que a gente conduz o nosso trabalho no nosso dia a dia a partir de então. E, por fim, tratar um pouco das condições de trabalho e saúde, trazendo alguns resultados indicados pela Enquete Nacional do ANDE sobre condições de trabalho e saúde docente, a enquete que já teve o seu resultado divulgado, tanto da primeira fase quanto da segunda fase, que foi divulgado recentemente. As seções sindicais do Brasil inteiro receberam os dados também, tanto gerais quanto específicos das suas seções, e a enquete ela indica, né, como uma proposta também, o aprofundamento desse estudo, né, não só como um estudo por levantar dados, por levantar dados, mas especialmente para pensar intervenção e para promover uma autorreflexão dos trabalhadores e das trabalhadoras a respeito das suas condições de trabalho e saúde. Então, seria mais ou menos isso. Vou pedir para passar para o próximo slide, por gentileza. Então, a gente começa aqui com uma pergunta. Existe trabalho não adoecedor no modo de produção que vivemos? Então, a gente está falando aqui de um trabalho de uma sociedade que já foi abordada um pouco na mesa de conjuntura, mas a Virgínia acabou não entrando tanto na questão do mundo do trabalho, mas o que foi tratado aqui na mesa de conjuntura passa também por essa questão, né? Um mundo do trabalho em decomposição, um mundo do trabalho cada vez mais precarizado, cada vez mais, né, diante de uma crise estrutural do sistema capitalista, que combina elementos que são muito perversos para o trabalhador, né, como o neoliberalismo, a hegemonia do capital financeiro, e processos de reestruturação produtiva. Então, isso vem gerando impactos para o trabalho muito acelerados, e considerando um país capitalista dependente, como é o caso do Brasil, esses impactos são ainda maiores, né? Então, a gente tem aí uma luta hoje que é contra a escala 6x1, que é o auge da superexploração do trabalho, né? O trabalhador não ter vida, o trabalhador não ter o mínimo de tempo de descanso. Então, a gente está falando disso num país capitalista dependente. E a gente está falando de processos de exploração do trabalho que se apresentam, especialmente nos últimos 15 anos, como um agravamento da precarização, que é a plataformização do trabalho, e que o nosso país é um dos países que tem o maior número de trabalhadores que trabalham em plataformas, né? O maior número de motoristas de Uber, o auge da exploração em plataformas como os entregadores, né? O iFood, por exemplo, só está presente no Brasil, né? Então, a gente precisa pensar o porquê dessa plataformização ser tão bem sucedida no nosso país, diante de um quadro de um exército industrial, de um exército de reservas extremamente amplo, de trabalho informal sendo a tônica da nossa formação social, e diante desse cenário todo, né, que vem aprofundando a precarização do trabalho aqui de forma muito acentuada, e isso acaba, por consequência, obviamente, atingindo todos e todas, com suas especificidades, suas camadas, dentro da classe trabalhadora, né? A gente não está falando de um processo homogêneo, por óbvio. Mas como esse processo de precarização tão acentuada atinge os docentes? Os docentes que são trabalhadores e trabalhadoras com direitos ainda garantidos, né, que são trabalhadores ainda com direito à sindicalização, que podem se organizar, que estão, né, nas universidades com condições de trabalho comparado à maioria da classe trabalhadora, ainda com direitos garantidos, mas que não estão imunes ao processo de intensificação, precarização e adoecimento que atinge a classe trabalhadora de conjunto. Então, nesse sentido, a gente vai tratar aqui, né, desse padrão, desse cenário de precarização, intensificação e adoecimento, diante de um quadro que já não é novidade para ninguém aqui, né, que a gente já vem debatendo há muito tempo, que é o processo desse padrão dependente de educação que a gente tem, né? E quais os impactos que isso causa para a saúde dos trabalhadores. Então, a gente tem aí um contexto, especialmente pós-1970, de crise estrutural do sistema capitalista, né, que traz essas implicações, essas modificações
em todo o cenário do mundo do trabalho, e as instituições públicas não ficam de fora disso. No Brasil, esse processo vai ser mais acentuado a partir dos anos 90, com a chegada e o aprofundamento do neoliberalismo no Brasil. Isso vai gerar impactos, né, nas instituições públicas em geral e nas universidades. Então, a gente vai começar a ter mudanças com a nova gestão pública, reforma do Estado, a retirada de direitos, aumento da terceirização, aumento do trabalho temporário, o produtivismo acadêmico, que se instaura a partir das regras da CAPES, enfim. Então, tudo isso vai modificando o papel da educação, o papel da ciência, como se faz ciência dentro das nossas instituições. E isso traz transformações estruturantes para as nossas instituições, né? Então, a gente passa a lidar com um léxico empresarial dentro das nossas universidades, as privatizações endógenas, a gente passa a lidar com o processo de terceirização, convivendo com trabalhadores nossos colegas ali o tempo todo, em situações extremamente precárias, na UERJ, por exemplo, quando há qualquer problema em relação à questão orçamentária, não suficiente para garantir os gastos, né, da universidade, custeio, quem são os trabalhadores que vão ser mais afetados? Os terceirizados, que vão ficar sem os salários, meses sem salários, enfim. Então, a gente começa a conviver com esse tipo de questão dentro das nossas universidades, muito a partir da asfixia orçamentária que se implementa, que se coloca, e acaba gerando, para os trabalhadores, impactos subjetivos e objetivos, né? Então, a gente passa a lidar com a precarização objetiva, ou seja, falta de reajustes salariais, falta de valorização profissional, que foi tratado aqui na mesa anterior, isso em todas as instituições tem acontecido, além de colocar um ethos dentro das instituições de empreendedorismo acadêmico. Então, os docentes eles passam a ter que buscar melhores condições, passam a ter que buscar aumentar os seus salários, buscar bolsas, correr atrás de editais, né, e produzir para conseguir ficar dentro das métricas que vão garantir essa melhoria salarial do ponto de vista individual, esvaziando, portanto, qualquer perspectiva de coletividade. Então, quando a gente fala em sindicato, em esvaziamento dos nossos espaços, a gente tem que localizar nesse cenário das últimas décadas, que são décadas destruidoras e atomizantes para os profissionais de educação, para os docentes, para os técnicos administrativos, em geral, das nossas instituições. Então, nesse sentido, a gente pode entrar agora no contexto atual, que é o trabalho docente no contexto da pós-pandemia, né? Então, a gente tem aí uma malha de tensão nesse cenário, que combina a desvalorização profissional já presente com a hiperconectividade e o adoecimento. Pode passar, por favor? Então, a gente precisa, ao tratar de adoecimento e intensificação do trabalho, falar da plataformização como um novo elemento dessa precarização. Não é novidade a precarização. A gente está precarizado há muitos anos, há décadas. Mas a gente entra num patamar, hoje, que, digamos assim, é um cenário que traz a pá de cal dessa intensificação do trabalho. Então, a gente tem a precarização objetiva e subjetiva, ou seja, né, tanto em condições materiais, estruturais, nossas instituições cada vez mais, por conta da ausência, né, da subfinanciamento, as necessidades estruturais que a gente tem que lidar no dia a dia, a precarização subjetiva, né, em relação ao próprio desenvolvimento do nosso trabalho cotidiano, que passa a ser afetado pelas condições materiais. As jornadas de trabalho têm sido cada vez mais amplas, né? Então, a gente está falando de fim da escala 6x1 para os trabalhadores, em geral, né, mais precarizados no mundo do trabalho, mas a gente não pode deixar de enxergar, e eu vou apresentar os dados em seguida, que nós estamos numa jornada 7x0, no sentido de não termos tempo de descanso, né? Então, o trabalhador docente hoje, nas nossas universidades, está trabalhando todos os dias. Os finais de semana têm sido destinados
ao trabalho. É o que indica a enquete, é o que indica as pesquisas que a gente tem feito, enfim, nesse sentido. Então, isso é preocupante, né, porque isso é um fator gerador de adoecimento. O aumento de microtarefas, né? Então, a gente tem cada vez mais trabalhos que não fazíamos antes, por conta, muitas vezes, de ausência de técnicos administrativos nas instituições, a gente acaba tendo que assumir tarefas cotidianas, cada vez mais em plataformas. Se a gente for contabilizar o tempo de trabalho que a gente utiliza com isso, com trabalhos burocráticos, relatórios, processos em geral que a gente tem que fazer de forma remota, que, digamos assim, fazendo uma separação aqui que não deve ser feita, mas eu vou fazer, trabalho manual, intelectual, digamos, a gente gasta muito tempo com microtarefas. E é um trabalho não remunerado. Isso não está sendo contabilizado necessariamente na nossa carga horária de ensino, pesquisa e extensão. Docência ubíqua. A docência ubíqua é aquilo que é uma docência que se realiza em todos os tempos e espaços possíveis. Então, se nós estamos nos deslocando para trabalhar, nós estamos trabalhando nesse deslocamento. As plataformas, os smartphones, né, e a tecnologia, ela não tem servido para diminuir o nosso trabalho em relação ao tempo. Muito pelo contrário, ela tem servido para intensificar. Então, hoje, por exemplo, a gente pode fazer 2 bancas no mesmo dia, sendo uma no Acre e uma no Rio Grande do Sul, para quem atua na pós-graduação. Isso é ou não uma absurda intensificação do trabalho? Porque, para você fazer 2 bancas, você tem que se dedicar um tempo anterior para ler esses 2 trabalhos, e, se fossem tempos anteriores, você jamais conseguiria estar nesses 2 locais num mesmo dia. E hoje, pasmem, isso é comum. Isso é comum, 2 bancas no mesmo dia, né? Então, é algo que intensifica e subjetivamente precariza, porque a gente faz um trabalho muito voltado para o produtivismo, porque a gente precisa fazer essa produção para ter o retorno financeiro, muitas vezes, ou, enfim, conseguir os nossos projetos e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, os impactos disso não estão sendo ainda visualizados, né? Aliás, está na forma do adoecimento e dos trabalhos da jornada 7x0. Porque eu, pelo menos, não sei vocês, mas eu, pelo menos, só consigo ler bancas, ler teses e dissertações nos meus finais de semana. Nos dias de semana, eu não consigo encaixar isso na minha agenda, eu não sei vocês. Mas tem sido essa a realidade em geral. Então, a gente tem aumento de pressão e controle e responsabilização por meio dos smartphones, que é um assediador em potencial, isso aqui, né? Então, a gente o tempo inteiro está voltado para dar respostas imediatas às chefias, aos as plataformas, elas trabalham com sentimento de culpa, né? Além da gamificação, elas trabalham com sentimento de culpa. Então, se você não responde imediatamente, você pode ser visto como um mau profissional, como aquele que não é dedicado suficientemente para dar resposta imediata, enquanto o outro colega já respondeu imediatamente. Então, acaba gerando também uma competitividade. A invasão da vida privada. O professor sempre levou trabalho para casa, isso não é novidade. Mas, a partir das plataformas, a gente meio que naturalizou esse trabalho nas nossas residências. Compramos equipamentos, custeamos nossas contas de luz e internet, com a utilização do trabalho, boa parte dele feito das nossas casas. E não há uma separação clara entre vida pessoal e vida profissional. Esse é o sonho de consumo do capitalismo no momento atual, né? É ele transferir os custos do trabalho para o trabalhador e retirar os custos da classe dominante, no nosso caso, das nossas instituições, né? Que financiam dos governos que financiam as nossas instituições. Então, a gente retira essa responsabilidade. E mais, como as nossas instituições não têm a estrutura suficiente. Às vezes não tem internet boa, não tem um computador, uma cadeira que seja confortável para eu desenvolver meu trabalho, e eu prefiro fazer da minha casa, porque na minha casa é mais confortável. Então, a gente acaba naturalizando um processo que não deveria ser tão naturalizado assim, né? A cultura workaholic. Isso acaba gerando um vício no trabalho também, né? A gente acaba fazendo algumas funções e tudo mais a partir das plataformas que também tem a ver com esse processo de gamificação que as plataformas trazem e acabam induzindo essa cultura workaholic, do vício ao trabalho.
Adaptação forçada ao grafocentrismo digital, ou seja, nem toda a nossa categoria tem familiaridade com as tecnologias. E a gente acabou tendo que se adaptar de uma forma abrupta, acelerada, o que também gera adoecimento, porque as pessoas se sentirem incapazes de fazer alguma coisa ou de se sentir menos aptas, isso é motivo também de adoecimento. Vigilância e punição, né, a partir da não realização do trabalho, atomização crescente, ou seja, né, um trabalho cada vez mais, uma categoria cada vez mais sofrendo individualmente, né, e não se organizando coletivamente a partir desse cenário. Pode passar, por favor. Eu acabei me estendendo bastante e o tempo já está quase aqui no final, né? Eu ainda não estou no quarto slide, mas eram 20. Mas, enfim, a plataformização do trabalho docente, então, ela leva o produtivismo acadêmico em grau máximo, né? E isso acaba gerando uma compressão espaço-temporal, acaba gerando publicações, muitas vezes em abundância, especialmente agora com inteligência artificial. A gente tem aí uma nova forma, né, de lidar com isso, enfim. Há um fetichismo tecnológico, né, de não enxergar os malefícios que isso tem gerado para nós. Muitas vezes há uma tecnofilia, né, no sentido do entusiasmo com as tecnologias, de forma pouco crítica. Submissão às corporações estrangeiras, especialmente ao GAFAM, que a gente está pouco discutindo isso nas nossas universidades também, mas a gente está refém das grandes corporações, da Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, né, especialmente Microsoft e Google, que dominam as plataformas dentro das nossas universidades, e a gente está colocando o conhecimento, os nossos dados todos, né, nas mãos dessas grandes corporações, e também estamos discutindo muito pouco isso, porque essas empresas, de fato, detêm a tecnologia. A gente não conseguiu ainda construir algo à altura para utilizar e enfrentar esse processo. Então, vou pedir para passar, para acelerar um pouquinho aqui, para a gente conseguir falar rapidamente, então, da enquete nacional. Alguns dados que eu queria trazer para vocês. Dessa enquete, que eu não sei se todos conhecem, mas que o Antissindicato Nacional desenvolveu nos últimos anos, né, de 23 até agora. A gente teve a segunda etapa agora divulgada. É uma enquete que atingiu aí 1.874 docentes na primeira fase e 3.847 na segunda fase. Uma enquete que foi inspirada na enquete operária de Marx, né, ou seja, a enquete operária de Marx, pensada lá em 1880, pós-Comuna de Paris, teve como objetivo traçar, não só levantar dados dos trabalhadores nas fábricas naquele momento, mas de contribuir para o processo de mobilização e de autorreflexão dos trabalhadores a respeito das condições insalubres e nefastas que viviam nas fábricas naquele contexto. E o questionário de Marx ele continha 101 questões abertas na época. A enquete do Andes, ela, pensando o nosso contexto, né, diferenciado, tanto em tempo quanto em categoria profissional, mas o importante disso é pensar que essa enquete, pensar a partir da concepção dessa enquete, né? Então, o que é a concepção dessa enquete? Não é uma pesquisa acadêmica, não é uma pesquisa com base em amostras, né, que vão ter ali, com base em critérios que nós fazemos nossas pesquisas científicas. É uma enquete que tem como objetivo fazer com que os trabalhadores reflitam sobre as suas condições de trabalho. Parem um tempo das suas vidas para responder aquelas 74 questões que têm blocos sequenciais que vão culminar no bloco de organização sindical. Né? Então, para que a gente possa proporcionar aos trabalhadores um momento de autorreflexão, de levantamento de tudo que ele tem feito em relação ao seu trabalho, em relação à sua saúde, e em relação a formas de resistir a isso, que é a organização sindical. Então, essa pesquisa ela foi muito importante, ela foi divulgada, os dados permitem uma infinidade de análises e cruzamentos que vão aí levar tempos para a gente fazer isso, né? Acho que vai ser um processo, um trabalho que já começou a ser feito e que continua. Essa revista que vocês receberam, que eu trouxe para vocês, é uma revista que a gente aprofundou essa enquete lá na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
por meio de grupos focais. Então, a partir da enquete nacional, nós fizemos grupos focais na UERJ com docentes, 4 grupos focais em unidades diferentes, em campi diferentes, e nós, com o objetivo de, justamente, né, fazer com que esse processo continuasse ali de reflexão sobre as condições de trabalho e saúde. E aí eu trouxe até alguns dados que eu vou passar rapidamente. Quanto tempo eu tenho ainda? Vocês me avisam, tá? 2 minutos? Então, assim, não vai dar tempo, né, de eu trazer os dados como eu gostaria. Pode ficar para uma outra oportunidade. Posso também deixar o slide disponível para vocês. Mas esses dados também estão divulgados, tanto no relatório quanto no site do Andes, né? Mas algumas questões são importantes aqui, né? Então, a primeira delas é o trabalho docente realizado além da carga horária contratual. Então, a gente tem aí 68% dos docentes dizendo que trabalham além da carga horária contratual. Temos aí 83% dos docentes respondentes dessa enquete nacional dizendo que se sentem sobrecarregados, né? Volta ao anterior, por favor. Não, o próximo. A gente tem aí sobrecarga de trabalho, 88% das docentes mulheres afirmando que se sentem sobrecarga, 77% dos docentes homens. Enfim, a gente pode fazer cruzamentos por gênero, a gente pode fazer cruzamentos por instituição, a gente pode analisar esses dados de uma forma muito ampla. Aqui eu trouxe alguns depoimentos, não vou ler, mas está nessa revista que vocês receberam, os depoimentos dos docentes em relação à sobrecarga, intensificação, em relação à saúde, né, como tem lidado com isso. E a gente começa a materializar a questão, né? Então, acho que esse é um desafio que a gente tem, porque muitas vezes a gente fala, estamos adoecidos, estamos precarizados, estamos com trabalho, né, intensificado, mas e a materialização disso, e a documentação, né, pesquisas, conversas? Eu acho que a gente precisa registrar mais isso, fazer mais isso em forma de registro, para que a gente consiga também ter mecanismos materiais, né, que contribuam para esse enfrentamento. Então, a gente tem aí o alicerce dessa precarização, que é o achatamento salarial e o endividamento. 67% dos docentes respondentes da pesquisa afirmam ter algum tipo de financiamento, endividamento ou dívida, algum tipo de endividamento. Então, é algo muito preocupante também. Enfim, pode passar para a gente já ir finalizando. Desculpem ter corrido muito, mas eu também não quero passar do tempo aqui para não prejudicar os colegas. Então, para fechar, né, eu acho que só o entendimento que o adoecimento ele não é um problema individual, né? Ele é o resultado de um sistema precarizado e de uma subjetividade neoliberal que precisam ser enfrentados de forma coletiva, né? Então, acho que esse é um pouco o desafio que a gente tem, porque a proposta é que o adoecimento seja visto como algo individual. Aqueles que são considerados mais fracos adoecem. Os mais fracos se ausentam com uma licença por problemas de saúde. E não é isso. Não pode ser lido assim. O adoecimento é um problema estrutural do sistema capitalista. Nós não estamos imunes a ele. E existe um processo recente, especialmente a partir da plataformização do trabalho, que agrava esse quadro. Teremos mais adoecimento a partir desse momento. Temos já mais casos de adoecimento e teremos mais. Então, como enfrentar esse cenário? Só de forma coletiva, convertendo o adoecimento em luta coletiva. É isso, companheiros. Obrigada. Muito obrigada. Boa fala. Vamos escutar agora o nosso companheiro Marcos Silvani, que vai para ali também. Você vai para ali? Você vai? Boa tarde a todas e a todas. Deixa eu botar aqui o cronômetro para não me perder. Saudar a mesa, saudar aí nossos representantes sindicais, a importância desse encontro, a importância desse momento. Agradecer a oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre isso. Agradecer, sobretudo, também para a Amanda, a senhora, porque falou metade das coisas que eu
devo trazer também para cá para vocês. E interessante que eu estava muito atento aos números que a senhora apresentou nesse finalzinho, são muito parecidos com números que a gente tem aqui. Pode projetar? Ah, sim, perdão, eu sou o Marcos Silvani, sou professor aqui da UNEB, do Departamento de Ciências da Vida. A gente é um departamento grande, com um conjunto grande, enorme de professores, e quanto maior a quantidade de professores, maiores as dificuldades e os desafios, e entre eles a necessidade de debater, de discutir, de conversar sobre os processos que estão acontecendo, que estão mediando o nosso trabalho, e que de uma hora para outra eles começaram os contatos a escassearem, né, a ficarem mais raros, porque a gente não tem mais as oportunidades de encontro, porque está todo mundo sempre correndo, porque tem todo mundo sempre fazendo alguma coisa. Então, bora para o próximo, eu vou também precisar adiantar um pouquinho para a gente não perder esse prazo, não perder esse tempo. Tá? Só definir uma coisa para vocês, quando a gente fala em termos de intensificação, é importante a gente deixar essa categoria bem clara, bem caracterizada, para não passar a ideia que é uma sensação, que é um sentimento, que é algo que é subjetivo. A intensificação, ela tem uma definição clara, né, sobre do comportamento dela, sobre o que a constitui, tá certo? E ela tem dimensões que elas são claramente também definidas, né? Então, a gente tem uma definição, uma dimensão quantitativa, uma dimensão qualitativa, uma colonização do tempo, que, quando essas situações não são observadas, elas caminham para um processo de instalação de uma crise literalmente biológica no corpo. Então, quando o Promanda pergunta se o trabalho adoece, ele pode adoecer, né? Isso é real. A gente tem uma tempestade fisiológica, imunológica e metabólica que vai alterar o comportamento. Então, não se trata de uma subjetividade, não se trata de um sentimento de eu achar que estou cansado, de eu achar que não estou dando conta, de eu achar que estou trabalhando muito. Isso é real. Né? E é preciso entender dessa forma para não achar que é alguma coisa que eu, fazendo algum tipo de processo de mindfulness, de algum tipo de curso de qualidade de vida, alguma questão que seja pontual, que eu vou resolver, que eu vou achar que eu vou passar um final de semana, né, em alguma praia, alguma coisa que eu vou resolver. Não vai resolver. É importante a gente ter esse diagnóstico correto, concreto, para poder saber trabalhar com essas coisas. Então, esse conjunto de situações, de circunstâncias que são definidas e construídas a partir disto, né, elas levam o corpo a um grau de exaustão, a um grau de esgotamento que se cronifica. E, ao se cronificar, ele instala exatamente essas condições orgânicas, né? Em 2022, isso foi claramente definido na CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, né? A gente tem um nome, tem um código para isso, né? É o QD85, que é síndrome de burnout, né? Agora, entretanto, apesar da gente ter uma clara definição dessa situação, ainda é precária a informação sobre isto, né? Eu já ouvi dizer, mas eu não conheço ninguém que tenha sido afastado, que tenha sido colocado em licença por burnout. Então, é preciso que a gente entenda que essa condição ela é importante, ela precisa ser identificada, para ela, inclusive, começar a pautar a própria dinâmica das nossas relações de trabalho. Porque, se a gente não consegue definir que isso está acontecendo na universidade, vai continuar passando a sensação de que é um sentimento, de que há uma subjetividade envolvida, né? Então, mesmo os serviços de saúde também eles estão, em alguns casos, refratários a essa própria classificação, essa própria definição de indivíduo que está passando por esse processo. Mas há critérios objetivos de se definir isto, né? Então, a gente precisa começar a pautar isso de forma bastante objetiva, bastante pragmática, para começar a fazer esses registros. Se a gente não registra, a gente não vai dizer que está acontecendo, né? Próximo, por favor. Bom, então, a tese que eu trago para vocês aqui é que a sobrecarga de trabalho ela não é o destino da docência. A gente não está trabalhando para ficar sobrecarregado, isso não é o mérito, né? Achar que, ao final do dia, eu estou cansado, que eu estou conseguindo construir, né, uma imagem de um super professor. Muito ao contrário, ele é o produto da organização do trabalho institucional, que é precário, como a professora Amanda bem falou para a gente. Isso é resultado de um processo de intensificação dessa qualidade daquilo que a gente está fazendo no dia a dia. Então, eu estou fazendo mais coisas, mais vezes, só que com menos tempo, né? Então, vou ter que ser obrigado a lidar com essas situações todas, sem ter as condições objetivas para que elas aconteçam. Isso gera um processo de adoecimento e produz uma formação afetada, que esse é um outro detalhe que foi bastante interessante, a partir de um trabalho que a gente começou a desenvolver no departamento, que o burnout, apesar de parecer que o professor está trabalhando mais, que vai melhorar a formação, muito ao contrário. Essa formação dos nossos profissionais, né, dos nossos alunos, dos nossos discentes, ela está sendo profundamente afetada,
né? Então, a gente precisa entender isso melhor para, inclusive, resgatar essas melhores condições. Então, a pergunta-chave que a gente pode fazer não é como o docente pode suportar mais essa condição toda que está sendo colocada sobre ele, mas é como a instituição ela pode se reorganizar, como ela pode reorganizar o trabalho, para que o docente ele deixe de adoecer, para que esse trabalho ele seja encarado dessa forma. Tá? Próximo, por favor. Então, o que é que muda na na docência universitária, né? A gente está vivendo um conjunto de situações contemporâneas, né? De mais demandas chegando, de tecnologias, a própria democratização do acesso, né? Fez com que mais gente chegasse na universidade. Então, está chegando pessoas aí com necessidades específicas, há toda uma nova demanda de coisas que o docente é obrigado a lidar, e elas todas estão atravessando o nosso trabalho. Então, historicamente, a gente sempre definiu na universidade, que é baseada no ensino do tripé, né? Docência, pesquisa e extensão. Ainda coloquei ali uma quarta perna, a gestão, que eu acho que ela é muito importante, mas isso está absolutamente erodido, né? Essas fronteiras elas caíram completamente por terra, né? E isso é profundamente assimétrico. Nas docentes estaduais, eles sabem que se eu tiver, vou dar um valor assim, um número que é básico, porque ele atravessa tudo, se eu tiver 16 horas de atividade de pesquisa, eu não tenho meu pitch aprovado. Se eu tiver 16 horas de atividade de extensão, eu não tenho meu pitch aprovado. Se eu tiver 16 horas como coordenador do colegiado, eu não tenho meu pitch aprovado. Mas se eu tiver 16 horas de ensino, aí eu tenho um pitch aprovado. Então, há uma ilusão desse tripé ou nesse quadripé. Então, a gente precisa conversar sobre isso seriamente, porque a universidade ela está absolutamente enviesada pelas próprias métricas gerencialistas daquilo que é possível colocar e definir muito facilmente dentro do papel. Então, eu tenho tantas turmas, eu tenho tantos alunos, eu tenho tantas horas, né, e a gente não é capaz de pensar nessas outras atividades na demanda de tempo que são necessárias incorporadas a elas. Inclusive, ensino aparece ali com letras maiúsculas, assim, para reforçar de novo, que apesar de, aparentemente, o professor, aparentemente não, ele está fazendo isso, ele está dedicando mais tempo ao ensino, não quer dizer que nossa qualidade formativa ela melhorou. Ela está também absolutamente comprometida, eu vou falar isso para vocês. Então, o trabalho docente, ele sempre foi, principalmente no ensino superior, ele sempre foi atravessado por essa multifuncionalidade, tá? Mas o problema em si não é essa, né? E até um pouco não é a assimetria, mas é a acumulação sem tempo, sem essa proporcionalidade, sem esse suporte. Então, a gente começa a ter pressão por indicadores, burocratização, sistemas digitais, todos aí no nosso dia para a gente dar conta. Os professores eles estão inseridos em múltiplos cursos, né? Então, são múltiplos pensamentos diferenciados, as turmas grandes, as equipes técnicas são insuficientes, e isso está acontecendo já há algum tempo. E a gente está, como a professora Amanda falou bem, naturalizando isso. Então, com o passar do tempo, a gente, talvez, eu não sei, não foi conversando, essas coisas foram acontecendo, né? Então, aquilo que se reclamava antes não se reclama mais, a gente vai absorvendo, né? E é incapaz de se organizar dentro dos próprios grupos, né, menores, os colegiados, depois os departamentos e, eventualmente, os conselhos superiores, para poder fazer frente a essa situação. Próximo, por favor. Então, eu fiz um trabalho com meus colegas, com um grupo pequeno, né, para trazer alguns dados, porque a gente tinha lá essa sensação das coisas que a gente conversava, das situações que apareciam, mas era preciso quantificar isso, para minimamente a gente não achar que sabia sobre alguma coisa, mas para a gente ter exatamente a certeza do que acontecia, né? Então, foi um grupo pequeno, mas absolutamente qualificado. Então, eram colegas com 17 a 30 anos de ensino. Então, um grupo de uma senioridade imensa. Então, pessoas que já atravessaram várias reformas da educação, então, que conhecem, né, profundamente esse processo educacional que a gente está atravessando. Né? Professores envolvidos aí em atuação de 3 a 5 cursos de graduação, ou seja, uma média de 4 cursos de graduação em que o professor atua. Então, são 4 construções diferentes para poder estar trabalhando. Né? E aí um dado bastante interessante, em todos eles, em 100% das informações dos retornos, é que as condições elas não eram adequadas, ou seja, 0% disse que as condições de trabalho eram adequadas para o seu funcionamento. Próximo, por favor. E quais são os eixos discursivos, né, dessa sobrecarga? O que é que estava ali acontecendo? Né? A burocracia e o retrabalho. Então, há profundos problemas de fluxo no relacionamento da universidade com os seus servidores, né? Na forma como as demandas chegam, na forma como elas se articulam, e isso tem levado ao esgotamento de professores para eles estarem precisando refazer um formulário, fazer um sistema que não se comunica com o outro,
isso dentro da mesma unidade, dentro da mesma universidade. Ele participa de auditar o que, quando vai ver um outro processo, é uma outra coisa. Então, essa burocratização, sem ter uma unificação de um pensamento, né, de uma linha, isso está gerando dificuldades no relacionamento dos professores. Subfinanciamento e plurimprego. Então, metade desses professores eles não têm DE, então eles precisam recorrer à iniciativa privada como alternativa de complementação salarial. E isso faz para quê? Para eles têm uma dupla jornada, né, gerando um esgotamento crônico sistemático. Né? Então, para além daquele professor que está aqui apenas na universidade, e esse outro, né, que não é DE, que precisa ter esse segundo trabalho, ele também está sofrendo esse processo com intensificação maior. Uma infraestrutura degradada. Então, a gente tem problemas seríssimos, principalmente no meu departamento, que é o Departamento da Área de Saúde, a gente tem uma carga horária prática muito grande, mas com pouco suporte de técnico, com pouco suporte de laboratório, com dificuldade de manutenção de equipamento, com dificuldade de reposição de material, e isso faz com que o professor ele tenha que fazer, lidar com essas demandas que ele não tem suporte para poder fazer o suporte institucional. Então, não tem um técnico, ele precisa fazer, o técnico não está lá disponível o tempo todo, ele precisa fazer isso lá também. E a hiperconectividade digital, não dando conta das coisas que ele faz no dia a dia, aí ele vai exatamente a caminho das plataformas, vai usar o final de semana dele. Né? Então, quando a senhora fala, professora Amanda, da escala 7/0, é exatamente isso que tem acontecido. Né? Então, o professor é incapaz de lidar com as contas né, do trabalho dele no dia a dia, ele vai para casa, no final de semana, no seu feriado, dia santo, por aí lá vai, né, para conseguir fazer exatamente o funcionamento do trabalho dele. Então, a fronteira entre o trabalho e a vida primária, elas foram dissolvidas. Né? Então, a gente não tem mais, a gente não sabe mais, até porque a mídia, né, e as redes sociais fizeram isso. Então, eu estou em casa, estou trabalhando, eu estou no trabalho, estou respondendo demanda de casa, então você não sabe mais onde é que você está. Né? E a todo tempo você está trabalhando. Então, escala 7/0. Próximo, por favor. Então, nesse consenso empírico, 100% dos nossos professores, perceberam claramente o aumento da demanda da intensificação do trabalho. Para 89%, eles classificaram esse aumento de carga como elevada ou como excessiva. 89%. 90%, ou seja, 9 em 10 colegas acham que estão trabalhando mais e de forma... e 44%, ou seja, quase metade, acha que está essa demanda de forma excessiva para aquilo que ele efetivamente fazia. Próximo, por favor. Então, o tempo formal ele já não contém mais o trabalho. Então, aquelas 24 horas ou aquelas 8 horas diárias já não são mais suficientes. Se ela não é mais suficiente para eu dar conta daquilo que eu fazia antes, eu vou precisar fazer nas outras 16 horas restantes. Então, isso é o quê? Invadindo completamente a vida privada. E, mais uma vez, aquela questão da fronteira ela desaparece completamente. Então, a gente não consegue mais separar trabalho de casa. Tá? E se a gente reparar os índices, olha, cerca ali de aproximadamente 77%, eles declaram levar o trabalho de forma sempre para casa, ou seja, ele nunca dá conta. Então, quase 8 professores em 10, ele nunca dá conta de fazer o trabalho dele. Então, ele acaba levando isso para casa. Tá? Próximo, por favor. Então, quando a gente vai conversando com eles, quais são as palavras, né, que a gente consegue identificar em todas as declarações? Então, a gente fala de exaustão, estresse, saúde prejudicada, rotina cansativa, sem turno livre, trabalho noturno, risco biológico, menos lazer, pendências permanentes. Então, esse adoecimento docente não é falha de resiliência, não é uma questão individual. Né? Ele é indicador de trabalho que perdeu a margem de recuperação daquilo a que ele estava se propondo. Então, é preciso que o trabalhador ele entenda que não é uma questão dele, de forma resiliente, lidar com o seu esgotamento, com o seu cansaço, com o seu estresse. Ele fazer aquela conta, não, no final de semana eu vou viajar para algum lugar, eu vou me recuperar. Não se trata disso, ele sozinho não vai fazer, porque a questão é estrutural. Ela precisa ser reorganizada. Próximo, por favor. Então, quais são os mecanismos institucionais da intensificação? Né? Recuperando um pouco aquela informação lá atrás. Né? Burocracia e retrabalho, turmas grandes, infraestrutura insuficiente, gestão sem compensação e disponibilidade digital. Qual é o resultado disso? Compressão do tempo pedagógico. Então, aquilo que a gente imaginava que seria melhor, ou poderia ser melhor para o nosso aluno, porque esse professor estaria trabalhando mais dentro da universidade, está exatamente no sentido inverso, no sentido contrário. Então, ele tem menos tempo para estudar, para planejar, para acompanhar, para devolver e para integrar a teoria e prática. Ele tem menos tempo para planejar, ele tem menos tempo para acompanhar o estudante. E quando ele chega na margem exatamente do burnout, inclusive,
dentro das próprias características da situação, aí ele diminui a empatia com a turma, o trabalho pedagógico é comprometido, né, ele não consegue desenvolver. Então, tudo aquilo que a gente imaginaria que poderia ser, né, positivo se perde completamente. Então, esses são dados, pessoal, de conversas com colegas. Né? São dados ainda não publicados, eles são preliminares, assim, a gente deve colocar isso até o final desse ano para compartilhar com o grupo. Próximo, por favor. Então, quais são os efeitos pedagógicos? O estudante também é afetado dentro desse cenário. Né? Então, se não é suficiente o entendimento da necessidade de acolher o docente, é preciso entender que o processo de aprendizagem da universidade também está profundamente comprometido. Então, tanto o planejamento como o acompanhamento, eles despencam completamente na sua ação do docente. Porque ele não tendo tempo, né, e aí chega na hora que não tem o que fazer, ele faz escolha sobre o que caminho ele vai fazer, então esses contatos, esses momentos com os estudantes, eles são claramente prejudicados. E aquela formação que deveria ser mais qualificada acaba sofrendo com isso. Tá? E com um detalhe também perverso dentro do processo, porque muitas vezes esse professor, né, ele atua como exemplo para o grupo. Né? Então, a gente também é exemplo a partir das nossas atitudes. Então, a gente começa a ensinar ao nosso estudante que aquela vida, né, aparentemente heróica, ligada ao trabalho, ela deve ser referência. Isso na área de saúde ela é muito comum. Né? Então, a gente costuma colocar as questões sábado. Os meninos, inclusive, o trabalho deles é diurno, eles têm aula de manhã e de tarde, então a gente começa a fazer atividade à noite, a gente começa a fazer atividade de final de semana, a gente começa a demandar durante os períodos de recesso, então a gente não preserva, porque, de novo, não há mais fronteira entre a vida a vida do trabalho e a vida pessoal, e a gente faz uma completa mistura disso. E começa a naturalizar, né? Como se aquele que não fizesse fosse exatamente agora o indivíduo que, né, começa a ser visto de forma diferente. Né? Então, nós não estamos apenas adoecendo, nós estamos criando uma cultura de adoecimento. Então, os nossos estudantes estão sendo forjados a partir desse entendimento, a partir dessa construção que a gente está fazendo com eles. Próximo, por favor. Então, as soluções individuais, elas não bastam. A resiliência, pessoal, ela não substitui uma política institucional. A gente precisa ter isso melhor diagnosticado. A gente precisa conhecer isso melhor. Né? Como é que isso funciona nos outros departamentos? Né? O meu departamento ele tem uma característica interessante, que nossos cursos eles têm entradas semestrais. Né? Então, a todo semestre, os professores eles são capazes de fazer o mesmo conjunto de disciplina, mas a gente tem cursos que são entradas anuais. Então, o semestre ele tem um conjunto de disciplinas, outro semestre ele tem outras. Isso eu não consigo medir, pontuar a partir do meu estudo. Então, a gente precisa pensar, né, em como levar isso para outras unidades, inclusive no interior, como é que isso está se comportando em relação ao interior, para entender esse processo dentro da nossa universidade. Essa multicampia ela é estratégica em muitos aspectos, mas ela também pode criar situações veladas em outros. Né? Então, a gente precisa pensar em como é que a gente consegue ter esse conjunto de formação para qualificar para todo o conjunto de professores da universidade. Próximo, por favor. Então, a sobrecarga docente, pessoal, é uma questão institucional, não é uma questão de escolhas. Tá? A gente precisa, tanto do ponto de vista de universidade como de governo, fazer o reconhecimento desta pauta. Então, a gente está tendo uma situação que está prejudicando claramente o processo de formação dos nossos estudantes, que está prejudicando as próximas gerações que vão chegar aí de todos os nossos cursos. Então, não é a falta de organização pessoal do tempo. Né? Então, ninguém pode se sentir culpado por estar cansado, por não dar conta, por ter perdido o prazo do edital. Né? Então, esse ano, por exemplo, a gente teve no início do semestre 4 editais, o professor da UNEB sabe disso, que foram colocados ao mesmo tempo. Isso é uma loucura, a gente não consegue dar conta. Na hora que você olha aquilo ali, como é que você vai conseguir se a gente não consegue se organizar? É preciso que a universidade ela comece, né, a ver isso de outros olhos, de outras formas. A gente precisa ter planejamento para conseguir lidar melhor com essas questões. Próximo, por favor. Então, quais são os princípios que devem orientar essa intervenção? Porque a gente primeiro precisa entender que ela existe, e ela existindo, eu preciso saber como é que a gente pode atuar sobre isso. Então, a gente precisa pensar na proporcionalidade, como é que a gente vai fazer para distribuir de forma mais transparente esses encargos, essa diferença entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, para que elas sejam literalmente preservadas dentro do próprio conceito constitucional do que elas representam. Porque isso foi completamente dissolvido, né? A gente não tem mais essa clareza do que é e do que não é, porque
esses encargos eles ficaram profundamente assimétricos. Visibilidade, a gente precisa orientar, preparar e fazer articulação curricular para a gente ser reconhecido pelo trabalho real, pelas coisas que a gente faz, pelos momentos que não são possíveis de serem registrados de forma métrica. Né? Essas métricas elas são terríveis, porque tem sido cada vez mais... os nossos próprios instrumentos internos da universidade, o próprio Pitch, ele trabalha muito dessa forma, né? Não reconhece determinados momentos, e a gente precisa pautar essas situações, esses momentos, para que eles sejam incorporados dentro lá, para que eles sejam reconhecidos. Porque se a gente não reconhece que está fazendo determinada ação, né, ela simplesmente some, ela simplesmente desaparece. Né, os nossos hits têm mostrado claramente isso. Né, quem é daquele... Né, nunca deixou de colocar alguma coisa no hit porque não cabia, porque simplesmente ultrapassava. E se eu não coloco no hit, então eu não faço o registro de uma atividade que eu fiz, eu estou invisibilizando o meu próprio processo, eu estou fazendo com que ele desapareça. Eu preciso fazer com que todas as coisas que a gente faz na universidade elas fiquem registradas para que a gente possa entender e depois fazer o resgate desse processo. E qual responsabilidade? A sobrecarga é um fenômeno institucional e a instituição precisa estar de braço dado aí para ajudar a resolver o problema. O professor, o docente sozinho, ele não deve resolver o problema, né? Até porque ele não tem condição de mudar essa estrutura de trabalho toda que está né, oprimindo o seu próprio trabalho. Então, a instituição e o docente elas precisam caminhar juntos para poder fazer. E não se trata apenas de fazer um curso de qualidade de vida, alguma coisa assim, porque eles são pontuais. Né? É um processo que precisa ser pensado de forma mais pragmática aí, para a gente conseguir avançar nesse aspecto. Próximo, por favor. E aí, quais são as diretrizes institucionais aí para a gente enfrentar essa intensificação, né? A partir dos debates, das conversas que a gente fez internamente lá? Uma é mapear a carga real exatamente dessas atividades. Né? A gente precisa, principalmente, registrar aquilo que não se registra. A gente precisa reforçar o suporte. Então, o que é que está faltando? Quais são esses técnicos? Né? E aí há ausências históricas de recomposição disso. Né? Os nossos técnicos eles vão simplesmente saindo, né? Eles vão aposentando, eles vão terminando o trabalho. Já estou terminando, Pro. Pacto à comunicação digital, a gente precisa de um tempo de desconexão. Então, a gente costuma mobilizar e ser mobilizado aos finais de semana, à noite, né, feriado, domingo e tal. Outro dia, do ponto de vista pessoal, eu estava trabalhando pela tarde, não me dei conta, né, quarto fechado, aquela coisa toda, e daqui a pouco eu vou conversando, quando eu penso que não, eu estou conversando constante, já era 1h da manhã. E aí eu disse a ela, mas como é que você não me disse que era 1h da manhã? E confesso a vocês, eu não vi. Estava tão concentrado no que eu estava fazendo que eu não me dei conta. Né? E a gente precisa não fazer isso. Precisamos tentar não ser tentados por isso, né? De mandar aquela informação e esperar que ela volte ao mesmo tempo. Então, se a gente não fizer esse pacto aí, a gente vai continuar conduzindo nossos estudantes ao mesmo processo. Preciso proteger o tempo pedagógico. Eu tenho que ter um tempo institucional para planejar, para articular, para atender, para integrar os componentes curriculares. Eu preciso conversar com os meus colegas que estão fazendo disciplinas no mesmo semestre que eu. A gente, na prática, a gente não faz isso. Eu preciso entender o que é que está acontecendo. Né? E a gente, como não tem esses horários para serem colocados nas métricas dos nossos formulários, eles acabam passando direto. Precisa instituir uma política de saúde docente, né? Por quê? Porque a situação está posta, ela está colocada. Né? A gente precisa fazer com que as pessoas elas sejam acolhidas dentro das suas dificuldades, inclusive para entender do problema que elas estão passando. E redistribuir esses encargos. Né? De que forma vai fazer isso? Né? Algumas coisas ali também podem ser colocadas. O próximo aí, acho que já para encerrar. Não, o próximo. Vamos para o último logo aqui, para poder... Pronto, então, gente, cuidar do trabalho docente é cuidar da qualidade social da universidade pública. Tá? Quando o professor adoece, a gente não está adoecendo apenas um sujeito, a gente não está adoecendo apenas um indivíduo. Estão adoecendo as condições de ensinar, estão adoecendo as condições de orientar, de pesquisar e de formar. Então, o processo é muito amplo, ele não está restrito apenas ao nosso grupo de docentes, ele é bastante amplo, tá certo? E aí, que universidade é essa que a gente quer construir? Né? É uma que exige a exaustão ou que organiza as condições para ensinar com qualidade? Tá? É isso, obrigado. Obrigada, Marcos. Agora é a vez de Iracema, por favor. Boa tarde, colegas.
Eu sou Iracema Lima, eu sou professora do Departamento de História da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, atualmente presidente da ADUSB e atualmente na coordenação do Fórum das ADs, junto com a diretoria da ADUSB, que está com essa responsabilidade por este ano, né? Como foi dito logo pela manhã, essa responsabilidade é partilhada ano a ano, e, neste momento, está sob a responsabilidade da ADUSB essa coordenação. Começo essa fala, primeiro, para que eu não me esqueça. A realização desse encontro ela precisa de 2 registros especiais que eu preciso fazer como coordenadora e como presidente. Como coordenadora do Fórum das ADs, agradecer à ADUNEB. Vocês foram fundamentais na organização desse encontro, quando estávamos a 500, 600 quilômetros daqui. Então, fica o nosso agradecimento e reconhecimento. E, em segundo lugar, dizer também um muito obrigada à diretoria da ADUSB, que, a 500, 600 quilômetros, também assumiu essa responsabilidade junto com todos nós. Então, fica aqui também, mais uma vez, o nosso muito obrigada. Vamos lá. Eu vou usar, né, pedir Júlio para fazer a exposição, vou roubar meu tempo, ai, meu Deus, de um pequeno vídeo que o Fórum das ADs publicou há muito pouco tempo, porque eu acho que ela vai dar materialidade, concretude para isso tudo que a Amanda e Marcos estavam dizendo aqui. Então, é um vídeo de 17 minutos que está disponível no Fórum das ADs, que está disponível nas ADs, mas que a gente está fazendo um recorte de 4 minutos. E, a partir daí, se vocês puderem, depois vocês acessem. Ok? Pode começar. Quando eu tirei a roupa, eu estava com uma calça jeans, a calça já estava desmanchada na minha perna, porque eu já não andava, né, de dor. Eles deram medicação e tal, e eles falaram comigo, a gente vai precisar fazer uma lavagem para retirar. E aí eu fui segurada para aguentar. A gente vai se adaptando e correndo risco. A verdade é essa, porque isso é um alerta. O que a gente fala? O dia que acontecer alguma coisa, vai fazer algo, não é isso? É um ditado até popular, né? Vai esperar acontecer para fazer algo. Aconteceu. E aí a gente não vai resolver? Bom, meu nome é Cibele Pacini Barbosa Ferrão. Eu sou professora na UESB há 25 anos. Sou professora dos cursos de Isotecnia e de Engenharia de Alimentos. E eu ministro as disciplinas, são 3 disciplinas relacionadas à área de Ciência e Tecnologia de Leite. As aulas práticas, né, sou eu que conduzo todas as aulas práticas, com uso de reagentes, de vidrarias, sou eu que preparo tudo, a gente não tem técnico, né, então é tudo sob minha responsabilidade. Quando tem alguma coisa mais complicada, como foi no dia, eu prefiro que eu tome a frente pelo risco relacionado aos alunos. Por quê? Completando aí, nós não temos nenhum equipamento de segurança, né? Nós temos, para não falar que eu não tenho nada, o que eu tenho? Eu tenho óculos, né? O óculos simples, né? A gente não tem uma máscara própria para não inalar reagente, a gente só tem máscara comum, tipo de pandemia, né? Aquelas descartáveis. A gente não tem chuveiro, a gente não tem lava-olhos, a gente não tem outros equipamentos de segurança. A única coisa de segurança que a coordenação de laboratório nos fornece por mês são 2 pares de luva, por mês. Eu tenho uma análise aqui que eu não gasto 2 pares por análise. Então, nós compramos do nosso bolso, né, porque eu não posso deixar os meninos descobertos, então eu compro do meu bolso as caixas de luva. A gente normalmente usa, em média, 3 caixas por mês. Cada caixa são quantos? 50 pares. E a coordenação nos dá 2 pares, né? O acidente aconteceu dia 15 de outubro, dia do professor, pela manhã, foi um presente, né?
Dia 15 de outubro pela manhã, eu estava tinha uma análise que a gente utiliza ácido sulfúrico, que é para ver, que é uma análise de rotina e é o que a indústria e que a legislação prevê que seja feita, que é uma análise que utiliza ácido sulfúrico. E era de um experimento de um aluno de um outro professor da universidade, então nós tínhamos 6 pessoas mais ou menos trabalhando na hora. E por ser ácido sulfúrico e por ser um volume grande, eram 20 amostras feitas, que a gente ia fazer mais de uma vez, eu quis assumir para não deixar que eles fizessem. Então essa análise ela utiliza uma combinação de leite, ácido sulfúrico e álcool isoamílico. Então não adianta assim, caiu na hora, por que não pegou uma base para neutralizar? Porque não é assim que funciona. A base ela neutraliza um reagente. Quando eu tenho a combinação de mais de um, aí eu teria que ter uma outra base que fosse específica, preparada para isso. Não tenho esse conhecimento, nós não temos esse treinamento aqui. Essa combinação, ela... Bem, esse relato é de uma colega do campus de Itapetinga, né, da UESB, do dia 15 de outubro, ela sofreu um acidente de trabalho. Ela teve as 2 pernas queimadas, ela sozinha se dirigiu ao hospital, porque não tinha qualquer tipo de suporte na universidade. E lá ela teve que, praticamente despida, foi jogado um guarda-pó nela, para que ela pudesse sair da universidade. E lá ela teve que arrancar o couro da perna, porque estava impregnado do ácido. Infelizmente, essa situação ela não é restrita. Ela não é uma situação única. Ela é recorrente em vários espaços de trabalhos nossos. E aí a gente tem, nessa mesa aqui, agora à tarde, o desafio de fazer a discussão sobre intensificação e adoecimento do trabalho docente. Eu tomei a liberdade, como o João, eu tenho o costume de fazer o texto, normalmente, do que eu vou apresentar, e peço licença para fazer a leitura. Tá? Então, companheiros e companheiras que me antecederam apresentaram um cenário nacional, internacional e local importante para que pudéssemos avançar, neste momento, no debate sobre condições de trabalho e adoecimento docente nas universidades, e eu vou localizar o debate estaduais da Bahia. Nesta mesa, buscarei dialogar acerca da intensificação e adoecimento docente a partir da categoria trabalho, e, para tanto, buscarei aproximações com o materialismo histórico dialético, evidenciando como o capital atua na destruição da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Questões já colocadas, tanto por Marcos quanto por Amanda, também agora à tarde. Tal ataque pode ser apreendido quando analisamos as condições de trabalho atualmente impostas às e aos docentes. Exigência, seja de forma clara ou subliminar, em consonância com as exigências da atual crise estrutural do capital e seus desdobramentos. E aqui, localmente, no Brasil, como a reestruturação produtiva, questões relacionadas ao neoliberalismo e discussão sobre financiarização. Desdobramentos que aparecem no nosso cotidiano a partir da majoração da carga horária que, por meio de plataformas eletrônicas de gestão, a exemplo do Sagres, SEI, RH Bahia, SIGPROG, que todos aqui trabalham, utilizam, atuam como um mecanismo fetichista de controle, ao mesmo tempo que padroniza o cotidiano acadêmico. Essas plataformas impedem, por exemplo, o registro formal das horas que extrapolam o vínculo empregatício. Eu correria o risco de perguntar quantos de vocês, hoje aqui, estavam trabalhando para além daqui. Quantos de nós estávamos trabalhando e participando das mesas? O que faz com que o colapso mental e físico seja uma possibilidade real e concreta. Trata-se de uma dinâmica de mais-valia absoluta e relativa. Ocorre a ampliação real da jornada de trabalho, comunicações fora do horário contratual de trabalho, e a intensificação do ritmo das atividades dentro do mesmo espaço de tempo, gerando um sobretrabalho invisibilizado que serve para manter a máquina institucional funcionando
sem o custo financeiro correspondente. Muitos de nós, professores e professoras, em situações de afastamento, seja para pós-graduação, seja para responder por atividades administrativas, seja para responder na minha instituição por atividade sindical, não temos tido direito de ter substitutos, embora esteja previsto dentro das nossas resoluções internas. Destaco, assim, a importância para nós, docentes das universidades estaduais da Bahia, em utilizar como primeira referência, para a compreensão e cumprimento do nosso regime de trabalho, a Lei número 8.352, de 2 de setembro de 2002, que vocês ouviram uma mesa anterior a essa falar também, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público das Universidades do Estado da Bahia e dá outras providências. É nesta lei que regulamenta qual é a carga horária que nós temos que executar. E que muitos colegas, ao assumirem as funções de direção de departamento, coordenações de colegiado, ignoram. Ignoram que a carga horária de professores e de colegas que tem vínculo de 20 horas, mínimo de 8, máximo de 10, é isso? 40 horas, mínimo de 8 e máximo de 12 e máximo de 16, podendo, excepcionalmente, como muito bem colocado aqui, ter redução para 8 horas. Inclusive, para vocês terem ideia, um relato real que aconteceu na DUSB, minha colega teve redução de carga horária por ser responsável, né? Ela tem família típica. Ela é DE, 40 horas DE, e ela teve redução sem perda salarial para redução de carga horária sem perda salarial para 20 horas. O que foi feito pela sua direção de departamento? Pegou todas as 20 horas dela e deu para ensino. Eu falei, mas não pode. Como que foi isso? Ela falou, Iracema, eu tenho 17 horas de ensino. Eu falei, mas desenha aqui isso para mim. Porque um dos princípios que orientam também a nossa organização dentro da universidade é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Sejamos nós com 20 ou 40, ou regime de dedicação exclusiva, ou efetivos ou substitutos. Essa lei do Estatuto do Magistério, como já foi dito também, ela é subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia. Portanto, ela está abaixo deste Estatuto dos Servidores, que é onde o Rui Costa nos atacou quando retirou a possibilidade dos ingressantes na carreira pós-2015 terem direito à licença-prêmio. Essa legislação do Estatuto do Servidor Público ou legislação correspondente, complementar, que posteriormente venha a ser atualizada. Infelizmente, sempre, absolutamente, elas foram atualizadas na perspectiva de retirada de direitos, a exemplo do fim ou da não concessão de adicionais de insalubridade em comprovadas necessidades, fim da licença sabática, quando não gera nenhum real de custo para o governo, ausência de possibilidade de contratação de substitutos para atuar em atividades fins, em caso de afastamentos para pós-graduação, sindical, administrativo nosso, fim da licença premium e na impossibilidade de aposentadoria com paridade e integralidade, asseguradas para alguns, mas extremamente prejudicada para os colegas que são mais jovens nessas instituições, ao menos para o Magistério Superior Baiano, que agora também tem, né, o ônus, a impossibilidade, por muitos de nós utilizadas, que temos maior tempo na carreira, de recorrer ao abono permanência em atividade, que é o APA, que representa o acréscimo de 80% dos nossos salários por 5 anos, e depois não é possível renovar. Restando a estes colegas, porque eles perderam a integralidade e a paridade, apenas a isenção previdenciária enquanto estiverem em atividade, somente enquanto aposentou, volta a incidir sobre os seus salários. Mas é preciso, de fato, neste momento, né, uma preocupação maior, nos ater no Estatuto, no artigo 3º, que estabelece
Nas universidades mantidas pelo Estado da Bahia, entende-se por atividades do magistério superior. 1. As atividades pertinentes à pesquisa, ao ensino e extensão, que, indissociáveis, sirvam à aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação, difusão e comunicação do saber. 2. As inerentes ao exercício de direção e assessoramento na administração acadêmica. No capítulo 5, que trata do regime de trabalho, estabelece a carga horária atribuída ao docente, no artigo 21. A carga horária atribuída ao docente será cumprida de acordo com o plano de departamento, que foi o que Marcelo falou aqui pela manhã, obedecendo o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Esta professora, que eu relatei a situação, que ela teve redução de carga horária sem prejuízo salarial, ela tinha que registrar, não sei como, 17 horas de ensino e foi impedida pelo seu diretor de departamento, nossos colegas, de registrar atividades de pesquisa e de extensão. Ela foi obrigada, nas 3 ou 4 horas restantes, a registrar atividades de reunião de departamento, colegiado e área. Ela falou, mas eu coordeno um projeto de pesquisa. E aí eu lembro, quantos de nós coordenamos projetos de pesquisa, de extensão, e, a depender da resolução de cada instituição, podemos ter até 6, 8 horas de coordenação. No entanto, por não caber o registro dentro do PIT e do HIT, já colocado para o professor, a gente coloca lá a atividade e registra 1 horinha, 2 horinhas, quando a gente sabe que trabalha muito mais do que esta carga horária. Continuando, no artigo 22, também dito já por Marcelo, não vou me ater, é possível nós, que somos regimes de dedicação exclusiva, termos, a partir da aprovação do departamento, que penso que deva utilizar critérios iguais para todos, uma redução, quando necessária e justificada, para até 8 horas. É importante destacar que, absolutamente, colegas, absolutamente nenhuma resolução de Conselho Superior de qualquer universidade estadual da Bahia pode contrariar o que está previsto na Lei 8.352, de 2002, com relação à atribuição de carga horária, seja para docentes efetivos ou para substitutos. O Fórum das ADs, Karina era a coordenadora, e a gente abriu uma live, lembra? Recentemente, lá na UFES, né, uma atividade do Fórum, e que a gente estava discutindo o Estatuto do Magistério. E um dos colegas que estavam participando remotamente de outro espaço, ele falou assim, professores, eu soube que o Estatuto é para professores efetivos, que essa atribuição não se aplica a nós substitutos. Aqui a gente trabalha muito mais. Mentira, isso é falso. Isso não se aplica. Seguindo, essas questões estão, neste momento, sendo retomadas, o Estatuto, a atribuição de carga horária, vez que foram apresentadas no turno da manhã e agora à tarde também, por compreendermos que parte relevante das questões que permeiam a temática desta mesa, que é a intensificação do trabalho e adoecimento docente, que parte dessas questões que permeiam essa temática está especialmente relacionada à majoração da atribuição da carga horária docente realizadas nas UEBA. Os primeiros sinais de adoecimento e intensificação do trabalho docente, eles são verificados, são percebidos nesse nosso universo do Estado da Bahia, especialmente a partir do processo de ampliação de vagas nos cursos de graduação, ali no meados da década de 90, bem como com a expansão e consolidação da pós-graduação, no estrito senso, nas 4 universidades estaduais, que impuseram uma nova lógica do fazer acadêmico. Importante destacar que não somos contra a expansão de vagas nas universidades públicas, e que aqui, neste momento, nas universidades estaduais da Bahia. Ao contrário, lutamos pela ampliação de vagas públicas no ensino superior público, gratuito, socialmente referenciado e de qualidade. O que não aceitamos
é que esta ampliação seja onerosa para a nossa categoria. Uma categoria que cada vez mais vem sendo explorada pelo Estado, que não amplia em seus investimentos, não amplia, muito pelo contrário, reduz o orçamento, não investe em estrutura física de laboratórios, salas de aulas, bibliotecas, equipamentos, etc. Não autoriza a realização de concursos ou seleção pública na mesma proporção, muito pelo contrário. Contingencia, inclusive, as vagas autorizadas no ano de 2011, numa média de 10% na UESC, na UESB e na UEFES, enquanto na UNEB sobrevive a asfixia institucional e governamental de não ter uma única vaga para concurso. Imaginemos como eram as nossas instituições há 15 anos atrás e se elas hoje têm o mesmo perfil. A necessidade de ampliação de quadro de professores nas 4 universidades estaduais torna-se imperativo ao identificarmos que o crescimento de matrículas não corresponde proporcionalmente ao crescimento do número, ou à ampliação do número de professores nas 4 EBAs. Como apontado, identificamos em documentos oficiais e sindicais que, ao final do século XX, nas 2 primeiras décadas do século XXI, a ampliação de vagas nos cursos oferecidos pelas nossas instituições está diretamente relacionada à intensificação e precarização das nossas condições de trabalho, que, por exigência da reestruturação do capital, impõe formas de trabalho cada vez mais flexíveis, aliadas a elevadas exigências de produtividade, especialmente para docentes que atuam ou desejam atuar na pós-graduação, tendo em vista, inclusive, as métricas, como muito bem colocou a Amanda, utilizadas pela CAPES, os colegas que atuam na pós-graduação já devem ter escutado, por exemplo, algum coordenador diário de curso falar: as nossas normas de funcionamento internas são definidas pela CAPES, e não aquelas que consideramos relevantes. Temos ainda o sentimento expresso por alguns colegas que já declararam que não estar na pós-graduação é viver no limbo, no ostracismo, amargar o banimento institucional. Esse cenário assimétrico produziu o fenômeno do produtivismo acadêmico, marcado pelo que Ricardo Antunes define como a prevalência da razão instrumental sobre o tempo das ciências, empurrando o intelectual para uma asfixiante produção de artigos, muitos destes produzidos às custas da intensificação laboral, da sobrecarga. A submissão às métricas rígidas e externas de agências reguladoras, como a CAPES, configura um estado de heteronomia, fazendo com que o docente perca a autonomia sobre o seu processo e o produto do seu próprio fazer acadêmico. Seu trabalho, originalmente ontocriativo e emancipatório, sofre um processo de subsunção real, transformando-se em trabalho abstrato, quantificável, em fatias de produtividade. Colegas relatam, e confesso publicamente, também vivenciei esse processo, da abusiva falta de decoro, respeito aos horários de descanso, seja por chefias de departamentos ou colegiados da graduação ou da pós-graduação. Como já anunciado, somos demandados e demandadas continuamente em horários de descanso, mesmo em férias. São recorrentes nas nossas sessões sindicais e nos encontros sindicais queixas da seguinte natureza. 1. Desde que entrei na pós-graduação, não sei mais o que é descanso. 2. Saí de licença prêmio, apenas das aulas da graduação. Na pós-graduação, é vida que segue. 3. Tenho sentido muita angústia ao passar pelos pórticos, portarias das nossas universidades. Um sentimento de impotência me invade. Saio da minha casa para a universidade e, ao chegar no local, não consigo entrar. O choro toma conta de mim. Já tive vontade, inúmeras vezes, de jogar meu carro contra qualquer obstáculo à minha frente. Vontade de deixar de existir,
de morrer, porque assim não precisaria viver essa angústia. 4, possível. Não, para com isso. O meu trabalho individual de trabalho, PIT, absolutamente nunca fecha, sempre está com carga horária excedente e não tenho como me livrar das atribuições da minha área. Não posso deixar de ofertar disciplina, seja na graduação ou na pós-graduação. Se eu não oferecer, os nossos alunos não formarão. Que é a questão da responsabilização, falando, gritando cada vez mais alto. Outro depoimento. O meu médico, psicólogo, psiquiatra, já me alertou que eu preciso me afastar para me tratar. Mas como posso fazer isso? E as minhas responsabilidades com o meu trabalho? 8. Trabalho em local de comprovada ausência de condições salubres. Ainda assim, o governo se recusa a reconhecer este meu direito trabalhista. Permaneço desenvolvendo minhas atividades nessas condições porque preciso promover na carreira. Preciso avançar com o meu projeto de pesquisa. Não posso deixar meus orientandos na mão. Último. Há também relatos que apontam, lamentavelmente, situações que colegas, individualmente e não necessariamente institucionalmente, não abrem mão da sua suposta carga horária. Não, essa responsabilidade é minha. De forma bem despretensiosa, eu vou pedir à colega que está no Data Show para apresentar um quadro. De forma bem despretensiosa, podemos apresentar números que ilustram este cenário de intensificação e precarização do nosso trabalho a partir da relação entre números de estudantes matriculados e quadro docentes na 4 EBAs. Esse quadro, gente, eu construí a partir de dados que eu fui conseguindo colher a partir de dados do Estado ou mesmo dos sindicatos. Eu tomei como referência o ano de 1997, que é um ano importante para a gente falar sobre ampliação, reestruturação do quadro das universidades. Àquela época, em 1997, eu vou adiantar com o quadro, nós tínhamos aproximadamente 20 mil alunos matriculados nas 4 universidades estaduais, para uma relação de 2 mil professores nas 4 universidades estaduais, que havia, de forma grotesca, ligeira, uma relação de 10 para 1. A cada 10 alunos, nós tínhamos um docente responsável por aquelas atividades. Em 2026, a gente teve greve em 2007, 2011, já foi dito aqui também. Em 2026, os dados institucionais apontam que nós temos aproximadamente, estou próxima, viu, Nani, de 77 mil alunos nas nossas instituições. E que temos, como aprovado em 2011, apenas 5.008 professores nas 4 universidades, que dão a relação, agora, de 15 para 1. São dados oficiais do Estado, dissertações que eu fui manuseando do Fórum das ADs. Se considerarmos o percentual de crescimento de matrículas, só estou considerando matrículas, nos últimos 30 anos, 1997 e 2026, nos deparamos com um percentual de 285% de crescimento de matrículas nas 4 universidades estaduais. Já com relação ao quadro docente, no mesmo período, uma ampliação de 150%. A relação quantitativa professor-aluno é nitidamente alterada nesse contexto, mas ainda há de se considerar as demais atividades inerentes aos docentes, como dito e previsto no Estatuto do Magistério, quais sejam desenvolvimento de atividades de pesquisa, extensão, aforas da administração acadêmica. O desinvestimento em políticas sociais, e aqui me refiro à educação superior pública, neste Estado, é perceptível na ausência de concursos públicos que impõem aos que estão na carreira a necessidade de sempre produzir mais, trabalhar mais, publicar mais, orientar mais. A escassez de editais de financiamento institucional das atividades fins agrava e amplia a competição entre os pares, que passam a se perceber como ímpares, no ímpeto de pontuar cada vez mais que o seu colega, muitas vezes colega de departamento, de colegiado ou de laboratório, porque ele precisa daquele recurso, daquele edital. Como já dito, em diversas atividades sindicais, somos procurados por colegas que denunciam, ainda que no campo sindical e não no administrativo. Muitos não têm coragem de fazer a denúncia administrativa.
abusos relacionados à majoração de carga horária de trabalho, sobreposição de atividades e desvio de função. É recorrente a prática de assumir responsabilidades institucionais sem a devida compensação administrativa e financeira para assegurar o funcionamento da estrutura universitária. As nossas assessorias, como muito bem colocou Marcelo aqui pela manhã, nas 4 ADs, elas têm trabalhado cada vez mais, elas têm sido demandadas de forma crescente para atuar em ações que visivelmente ferem as atribuições trabalhistas da nossa categoria. O debate acerca das condições de trabalho e do adoecimento docente nas universidades estaduais exige uma análise que extrapole a denúncia e a intervenção jurídica, colegas, e se desloque em direção às raízes estruturais do modo de produção capitalista. A partir do nosso referencial, compreende-se que a saúde do trabalhador não é destruída por fatalidades biológicas ou fragilidades individuais, mas sim pela ação deliberada do capital em sua fase de crise estrutural, numa total subserviência do Estado ao capital, reafirmando que, sob os seus desdobramentos da reestruturação produtiva, do neoliberalismo, da financiarização, o Estado atua como gerente dos interesses da burguesia, transmutando o direito da educação pública em um campo de severa precarização e expropriação do trabalho vivo. Esse cenário revela a necessidade de ampliarmos a mobilização em defesa da carreira, que vem sendo atacadas, seja na não alteração de regime de trabalho de 2040 UDE, na não realização de promoções ou progressões, no não reconhecimento administrativo e financeiro de cargos comissionados, na não implementação de adicionais de salubridades, etc. A nossa pauta de reivindicação, por exemplo, protocolada em 2025, ela é apenas uma atualização do que, historicamente, a gente vem apresentando para o governo, que precisa cumprir suas obrigações trabalhistas e assegurar o pleno funcionamento das universidades estaduais, que o João Diógenes colocou aqui de manhã, que possivelmente é um dos maiores patrimônios públicos deste Estado. Temos denunciado e cobrado que servidores, mães, pais de famílias atípicas, tenham ajustado sua carga horária de trabalho, lutados para conseguir regime de trabalho para os colegas que têm enfermidades graves. Mas ainda há muito, gente, para ser feito. Denúncias de assédio institucional ainda são recorrentes no nosso meio. Muitas vezes, essas denúncias não avançam sequer para apuração. E menos ainda para a devida responsabilização, assegurado, é claro, o contraditório e a ampla defesa, tornando o ambiente pouco ou nada acolhedor. Diante do desinvestimento sistêmico, da recusa do governo em cumprir direitos trabalhistas acima relacionados, que foram conquistas da nossa categoria, este movimento impõe à categoria o desafio de permanecer em luta na defesa da sua carreira e da universidade pública. A superação do assédio institucional, da precarização, do adoecimento coletivo nas universidades estaduais da Bahia exige mobilização da categoria. Não é possível terceirizar essa tarefa. Conclui-se, viu, Nani? Portanto, que sindicatos, gente, permanecem como instrumento legítimo de luta da classe trabalhadora contra a voracidade destrutiva do capital, reafirmando a importância e necessidade do movimento docente continuar nas trincheiras em defesa do direito anteriormente conquistado. Apenas a organização coletiva e o enfrentamento direto têm um potencial de frear o desmonte dos serviços públicos e fazer valer a máxima de que os direitos conquistados eles devem ser rigorosamente cumpridos. Somente a partir da organização sindical, instrumento de luta dos trabalhadores e trabalhadoras, será possível perspectivar melhores condições de trabalho. E nunca esqueçamos que somente a luta muda a vida e que direito se cumpre. Muito obrigada. Mentira. Não, está falando que eu passei muito mais. Não foi, é mentira. Não. Desculpa, estou reclamando aqui com ela, que ela passou 18 minutos do tempo. É mentira. Não.
Não foi. Eu quero prova. Então, vamos lá. A gente vai abrir do mesmo método que a gente usou pela manhã, para quem quiser fazer pergunta. Cada pessoa tem 2 minutos, depois a gente abre para as respostas de uma vez no bloco. Pode ser? Temos ainda outra mesa daqui a pouco. Blume. Quem for levantando a mão, Jorge. Tem 2 negócios aqui. Está anotando aqui. Blume e Jorge, pode vir chegando para cá, quem for querendo fazer a pergunta, pode se aproximando. Deu 14 minutos. Microfone de pergunta. Ali, Desculpa, ali. viu, Amanda? O pessoal que vai fazer pergunta, Jorge, por favor, vai chegando para cá, ó, Jorge. Para que isso tudo? É bom, né? O que é esse povo tudo aqui com a gente? Aqui, Blu. 2 minutos para cada um. Não mire nesse exemplo dessa mulher de Atenas. Sempre bom ouvir a companheira Amanda, né? Estava falando para a Nora, acho que é a 3ª ou 4ª vez, mas assim, sempre tem questões novas, ou pelo menos questões que acho que precisam ser aprofundadas. Eu acho que uma questão que você traz muito importante é a ideia da plataformização. Então, assim, hoje eu completo 22 anos de remoção para a UESC, e eu lembro de quando eu comecei a trabalhar na UESC, do percurso que eu tinha de casa até a universidade, né, que quem conhece ali o campus, sabe, são 15 quilômetros do centro de cidade de Ilhéus até a UESC. Eu lia Eduardo Galeano, né? E hoje o que a gente faz nesse caminho? A gente olha e-mail, olha a mensagem, vê se a mensagem saiu no Google, vê se aquela sua a portaria já saiu. Então, a gente está o tempo todo atravessado por essas formas, né, de trabalho. Então, quando o Iracema falou da questão do tempo, eu acho que, na verdade, nós não temos mais tempo, né? Nós só temos o tempo do trabalho. Então, essa ideia de que... E pior, porque nós nos colocamos na condição de que nós temos que produzir mais para poder escrever o artigo, para poder não estar só na graduação, porque ser professor só da graduação é um demérito, ser doutor e não estar na pós-graduação no mestrado é ser o doutor do baixo clero, é você ter um demérito. Então, você também quer ter a sua condição, né, de docente reconhecida, mas para isso você precisa estar acordando para a pesquisa, ou seja, tem uma questão subjetiva aí também, da condição do próprio ethos docente, né, e que a gente fica assim, pensando, quando a gente está trabalhando nesse processo, né, parece que a gente vai encontrando sempre aquela famosa a cobra que come o rabo, que morde o rabo, né, ou seja, a gente vai vendo entre nós e o problema sempre vai ser nosso, individual, né. E eu vejo que quando o Iracema traz a questão das greves, né, e da condição de professor e aluno, que deu 1 para 15, se não me engano, quando o governo Lula começou a discutir a questão da reforma universitária, era 1 para 6. Já foi 1 para 7. 1 para 7, né? E nós já estamos mais que o dobro do que isso, né? Então, assim, é uma condição que o nosso próprio movimento, quer dizer, quais são as nossas pautas, né? Nós não estamos mais colocando como... nós estamos colocando várias questões, mas a questão do quadro docente, da contratação de professores, nós estamos perdendo o tempo todo. Nós temos professores que adoecem, né? Nós tivemos um departamento. Agora é assim, um professor por ano morre no curso. Foi o professor André Rosa, foi o professor Robson Dantas, né? Foram 3 professores do departamento em 3 anos. Então, quer dizer, esse processo vai sendo assim, como aqueles que vão sendo contados como as baixas, né? Nós estamos começando a pensar como uma guerra. Aí eu penso, será que essa imagem de uma guerra de todos contra todos é o correto, é o ideal? Que nós vamos falando em baixas. Então, quantas baixas nós tivemos para implementar o curso da pós-graduação, do mestrado, ou mais um curso, ou mais uma habilitação? Eu acho que, então, talvez seja um pouco pensar nesse processo mesmo, da gente parar realmente, como a Amanda colocou na questão da enquete, que a enquete é a ideia de você parar e pensar. Quando eu respondi, eu comecei a ficar deprimido daquela vez. Mas é isso, né? Como é que a gente vê este processo e como que a gente tenta,
construir soluções coletivas para que a gente não adoeça, no sentido, inclusive, de dizer que nós somos os responsáveis pelo nosso próprio processo de intensificação do trabalho. Então, são questões gerais, talvez não são perguntas, mas valorizando a exposição de vocês três. Jorge, por favor. Ah, está na frente. Pode ir, companheiro. Boa tarde a todos e todas. Agradecer a Jorge, né, a JB, por essa oportunidade. Dizer a vocês que tudo que vocês falaram é uma realidade, vários estudos têm. Não é? Na UESB, nós temos 3 professores que fizeram 3 estudos assim. O adoecimento docente é realidade. A todo dia a gente sabe que um colega está em depressão. Não é depressão, é isso, a gente coloca coisas. Então, a gente precisa se olhar mais. Às vezes, eu estou junto dele e não estou vendo que ele está doente. Parabéns pela banca. Pela exposição de vocês, pela mesa. Olha a banca na cabeça. É isso. Bom, eu vou ler apenas uma reflexão que eu fiz enquanto a senhora presidente do Fórum das ADs estava fazendo a sua narrativa. Adoecimento docente e precarização do trabalho docente se agravam em série porque a categoria como um todo não defende a sua causa. Não obstante, os sindicatos defendê-la. Uma prova disso é o quantitativo dos professores presentes neste ambiente. Ok? Não se deve pedir aos opressores que tenham piedade dos oprimidos. Deve-se, sim, pedir aos oprimidos que confiem neles mesmos e reajam, dizia um grande escritor. Faço a pergunta agora para a professora Iracema. Quais lutas deverão ser travadas doravantes? Não é? Uma outra coisa que eu sempre tive curiosidade, vou concluir. A professora já pensou em fazer alguma pesquisa sobre adoecimento docente de professores envolvidos com sindicatos? Eu nunca ouvi dizer, nunca me deparei